Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 35. E viram-no todos. Viram quem? A Enéas, né? O milagre de Enéas. Viram-no todos, os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O maior objetivo de Deus é que muitos se convertam a Ele, que muitos se convertam ao Evangelho, ao Senhor. Deus, irmão, faz quase tudo para que alguém se converta e seja salvo. Só uma coisa Deus não faz, é passar por sobre a sua palavra, mas Ele faz no restante tudo para que uma pessoa se converta. E Ele quer que nós tenhamos a mesma direção e o mesmo propósito. Nós devemos, imitadores de Cristo, fazer tudo pela nossa conversão e pela conversão de muitos, aqueles que te cercam e aqueles que Deus colocou no seu caminho. Deus quer que o nosso maior objetivo seja a conversão de muitos também. E tem uma coisa que Deus abomina, irmãos. Deus abomina o contrário. Deus abomina quem escandaliza. O que é escandalizar? É afastar alguém de Jesus, é afastar alguém da palavra, é afastar alguém do Evangelho através de um entendimento errado ou de um péssimo exemplo de uma má conduta. Escândalo é uma pessoa fazer aquilo que se opõe à palavra, tendo um título de pregador da palavra ou discípulo do Senhor. Então Deus abomina quem escandaliza. O Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer que aquele que escandaliza deveria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar, né? Ao invés de escandalizar, né? Porque o propósito maior de Deus é o contrário, é a conversão de muitos, né? Então não faça nada que afaste alguém da conversão, da direção, da palavra do Senhor, e faça tudo para que muitos se convertam. E aqui o texto segue, diz no versículo 36, e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas, e estava esta cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Irmãos, uma discípula do Senhor, com boas obras, uma cristã fiel, com frutos para Deus, ficou enferma e morreu, faleceu. E aqui sempre tem aqueles que perguntam: por que Deus não a curou? Não era uma discípula fiel, uma cristã fiel, exemplar? Por que Deus não a curou? Sabe por quê? Porque Deus tinha uma bênção maior para ela, que era a vida eterna. Esse tem que ser o enfoque do cristão, irmãos. A morte de um discípulo é bênção para ele, e é bênção para Deus também. E isso alegra ao Senhor, isso alegra a Deus, quando um discípulo fiel é tirado desse mundo, porque ele vai para o paraíso, para a bênção maior, para a vida eterna. Deus só fica triste quando um ímpio morre. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 18:23, que Deus não se alegra com a morte de um ímpio, porque o ímpio, ele tem a perdição eterna. O cristão fiel, ele não morre, diz a palavra do Senhor em João 8. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 15:55, se não me falha a memória, que o Senhor Jesus venceu a morte. Então um cristão fiel, ele muda de nível e é recebido com festa no céu. Enquanto há lamentação na terra, enquanto há tristeza na terra, por aqueles que ficaram, que foram privados da presença de quem se foi, há uma festa no céu, por um cristão fiel está chegando ao paraíso. Mas nós temos a direção da palavra, a direção de Deus, de lutar pela vida, porque lutando pela vida, nós continuaremos servindo ao Senhor, porque é essa a nossa missão, servir ao Senhor, e servir ao Senhor é agir pela conversão de muitos. Mas no caso dessa menina, a Tábita Dorcas, que quer dizer gazela, Deus
tinha um propósito maior para ela. E nós vamos ver que Deus a ressuscitou através da intervenção do homem de Deus. E diz aqui no versículo 38, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Irmãos, mesmo com a menina morta, lavaram o corpo, colocaram num quarto alto, os discípulos mandaram chamar a Pedro. E não mandaram chamar a Pedro para o velório, não. Mandaram chamar a Pedro para o milagre. Entendam, eles tinham uma fé enorme, que chamando Pedro, pela oração de Pedro, haveria uma ressurreição. Essa fé dos discípulos, essa fé que nós devemos ter. E a pergunta que se faz é: da onde vinha a fé desses discípulos? Da onde vem a fé, irmãos? Da palavra de Deus. A fé vem por ouvir, conhecer a palavra do Senhor. Ou seja, eles sabiam da ressurreição do filho da viúva de Sarepta de Sidom, feita por Elias. Eles sabiam também da ressurreição do filho da Sunamita, feita por Eliseu. Eles sabiam da ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, feita pelo Senhor. Por conhecer a palavra de Deus, veio a fé. Poxa, assim como Elias ressuscitou o filho da Sarepta de Sidom, Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, e o Senhor ressuscitou o Lázaro, o filho da viúva de Naim, e também a filha de Jairo, né? Então, Dorcas pode ressuscitar, né? Quem conhece a palavra, irmãos, sabe o que fazer para ter um milagre, sabe qual a direção, porque a palavra de Deus, em muitos casos, é uma jurisprudência espiritual. Termo bonito, né? Jurisprudência espiritual, irmãos. Da maneira com que fizeram, se nós fizermos, teremos o mesmo resultado, a mesma bênção. Eles chamaram Pedro. Por que chamaram Pedro? Porque lá em Tiago 5,14 disse: há alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, chame a autoridade da igreja. E chamaram o Pedro de acordo com a palavra. Eles estavam agindo com fé, de acordo com a palavra, e agindo, chamando Pedro de acordo com a palavra também. E veja o que aconteceu aqui, irmãos, versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram a um quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. E segue o texto: mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelho e orou. Irmãos, o texto segue: voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Irmãos, o que o Pedro fez? Ele, chegando lá, ele retirou as viúvas que choravam, como fez o Senhor no caso da filha do Jairo. Ou seja, irmãos, Pedro, ele não foi lá para consolar ninguém, ele não foi lá para chorar com ninguém, ele foi lá para clamar a Deus por um milagre. Então ele tirou aquelas pessoas que estavam atrapalhando, irmãos. Pedro e nós, Pedro era e nós devemos ser imitadores de Cristo. O Senhor tirou, e Pedro também tirou, aquelas pessoas que não iam ajudar. Irmão, quem não vai ajudar, se ficar, só vai atrapalhar, irmão. Então tire aquele que vai atrapalhar, porque aquelas pessoas que choravam, planteavam, elas não estavam com tanta fé quanto os discípulos que mandaram chamar Pedro. E uma pessoa sem fé, ela quebra o ambiente de fé. É aquela pessoa que vem, não adianta nada, que vai orar, a menina já morreu, o corpo está gelado, é isso, é aquilo. Aquela pessoa com sentença negativa tem que ser tirada, irmão. Cerque-se de pessoa com fé na hora que você for clamar por um milagre. E não aquelas pessoas que falam o contrário, irmãos. Porque os que falam o contrário abatem a fé. Você lembra do caso dos 12 espias? 10 espias derreteram o coração do povo, diz a palavra do Senhor. Só 2, Josué e Caleb, é que tinham fé e viram como Deus queria que fosse visto a terra prometida que manava leite e mel. Então, irmãos,
não seguir pelos 10, tira os 10, fica com aquela pessoa que tem fé. Não, vamos orar aqui, vamos fazer uma corrente de oração aqui, vamos clamar, assim como ressuscitou o filho da viúva de Sarepta de Sidom, ressuscitou o filho da Sunamita, ressuscitou o filho da viúva de Naim, de Lázaro, da filha de Jairo, vai ressuscitar a Tabita aqui, e nós vamos orar, tal. Cerque-se de pessoas. E o Pedro ali, até então, ele estava só, ele tirou aquelas pessoas que estavam chorando lá. Pedro, logo em seguida, ele se ajoelhou e orou. Ele não orou sobre o corpo, ele orou a Deus. Ore sempre direcionado a Deus, irmão. Sempre direcionado a Deus. Porque só Deus resolve, só Deus faz o milagre. E peça o milagre, mas peça o milagre com sabedoria. Eu fico até imaginando o Pedro orando pelo Senhor. A palavra não descreve a oração de Pedro, mas eu fico imaginando a oração do Pedro, de acordo com aquilo que diz Isaías 43, apresenta as tuas razões. E o Pedro deve ter rasgado o coração e deve ter clamado ao Senhor: Senhor, se o Senhor ressuscitar essa menina, muitos ao saber do testemunho se converterão. Opa, pegou no ponto chave, porque o propósito de Deus é converter muitos. Tudo que você fizer pela conversão de muitos, Deus vai te dar. Senhor, se essa menina se ressuscitar aqui, todo mundo vai, vendo o testemunho, vai se converter, como se converteram com a cura do Enéas há 2 dias atrás, Senhor. Em oração ele deve ter clamado dessa maneira. E aqui, no versículo 40b e 41 diz, né? E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos, né, os discípulos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Irmão, Pedro voltou-se para o corpo e ordenou com fé: Tabita, levanta-te. E ela obedeceu. Como? Por que o Pedro deu essa ordem? Jurisprudência espiritual, como o Senhor Jesus fez com o filho da viúva de Naim. Levanta-te, assenta-te. Ele sentou no caixão. Então, sempre agindo com a direção posta na palavra do Senhor. Não queira inventar roda, não, irmãos. Da maneira como era feito, tem que ser feito hoje, né? E depois chamou os santos, os justos, as viúvas, e mostrou a Tabita viva. Era um testemunho vivo. Irmãos, tem uma reflexão que a gente tem que fazer aqui. Pastor, se a maior bênção é a salvação, e aquela menina era uma cristã fiel, ela estava com um pé no paraíso, pastor. E quando ressuscitou, tirou o pé do paraíso e colocou os 2 pés na terra, né? Então Pedro acabou privando aquela menina de tomar posse da maior bênção, pastor. Como é isso? Por que Deus atendeu o clamor do Pedro, sabendo que aquela menina já estava salva, e o propósito de Deus é a salvação, e a menina voltou até correndo o risco de perder a salvação? Sabe por quê, irmãos? Veja aqui no versículo 42. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Irmãos, só há uma coisa mais importante do que a salvação de uma pessoa. Sabe qual é? É a salvação de várias pessoas. Muitos creram. E, irmãos, muitos creram no Senhor. Essa era a direção de Deus. Esse sempre vai ser o propósito maior, o objetivo maior de Deus, a conversão de muitos. Então a gente tem que ter, você sabe, irmão, se eu quero mais de Deus, eu tenho que agir para a conversão de muitos. Isso é dar fruto para Deus. No dia do juízo, você vai falar: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor vai falar: que dê os frutos. Onde estão os frutos, né? Deus ressuscitou Tabita para que ela continuasse servindo a Deus através do seu testemunho para a conversão de muitos. Então ela só voltou para continuar servindo a Deus.
Se corresse um risco dessa menina voltar para o mundo, se desviar, Deus não a ressuscitaria. Deus sabia que ela não se perderia. Se houvesse um mínimo risco dessa menina se perder, se afastar de Deus, da direção de Deus, Deus não faria a ressurreição. A Tábita ressuscitou também porque era fiel a Deus. Isso significa que quem não é fiel a Deus, Deus é soberano, Ele pode ressuscitar, mas vai ser muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês lembram da parábola do rico e de Lázaro? O Lázaro era fiel a Deus, embora pobre, fiel a Deus. E ele, quando morreu, foi levado pelos anjos. Ele estava na mão de Deus. E o rico, irmãos? Ele foi sepultado. Ele não foi levado pelos anjos, foi sepultado. Ele não estava na mão de Deus. Tanto que lá que no Hades ele começou a clamar, a bradar, e falar: Senhor, dá um pouco de água aí, isso e aquilo. Ele estava na mão do inimigo. Entenda, irmãos, a ressurreição, ela é possível para quem é fiel a Deus, irmão. É por isso que Deus nos tornou novas criaturas e continua fazendo uma transformação em nós, ressurreições em nós. Tem áreas da sua vida que estão mortas, Deus vai fazer uma ressurreição, irmão. Deus vai fazer uma ressurreição, irmã, porque você é fiel a Ele, você o serve, você pertence a Deus. Entendam, se a Tábita não fosse fiel a Deus, ela não teria sido levada pelos anjos, teria sido sepultada, não haveria como. Deus é soberano, poderia operar, mas dificilmente Deus faz uma ressurreição dela, porque está na mão do inimigo. Entende? E Deus não passa por sobre a sua palavra. Tenha sempre em mente, irmãos, a parábola de rico e Lázaro. Esse é o destino final. E não comprometa a sua salvação por nada. E haja pela salvação do mundo. Você não quer ver ninguém na mesma situação daquele rico, irmãos. Né? Por que o Senhor Jesus diz que o maior milagre é a conversão de um rico? O Senhor Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é mais fácil fazer uma ressurreição, é mais fácil fazer uma libertação, uma cura, seja lá qual for, do que a conversão do rico. Por quê? A conversão é o maior milagre das nossas vidas, porque vai levar a maior bênção para nós. Entendam, tem gente que é curada, que é liberta, que prospera, mas não se converte, acaba se afastando, e aí não tem a maior bênção. Louco, não tem a maior bênção, que é a salvação, a vida eterna. Entenda, irmão. Ah, pastor, eu estou esperando a minha cura, estou esperando a minha libertação, estou esperando a minha prosperidade. Mas enquanto você está esperando, Deus está fazendo o maior milagre na sua vida. Deus está te convertendo, irmãos, para te salvar, porque esse é o foco de Deus, a conversão e a salvação. Fala para o seu irmão do lado: Deus está te convertendo, irmão. E Ele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Veja aqui um outro caso, Atos capítulo 10, logo em seguida, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Eu disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, né? Simão Pedro, o Pedro que estava lá convertendo todo mundo lá com a cura do Enéas, a ressurreição da Tábita, né? Que tem por sobrenome Pedro. O que acontece aqui? Cornélio, um centurião da corte romana, né? Diz aqui, né? Piedoso, temente a Deus, dava esmolas, ofertas, e orava muito a Deus. Fazia quase tudo, mas faltava o que para o Cornélio? O principal.
faltava conhecer o Senhor Jesus e seguir o Senhor Jesus, a palavra. Quantas pessoas boas, como Cornélio, com boas ações e atitudes, com bom coração, mas com total desconhecimento do Senhor Jesus e da palavra de Deus. Pessoas boas que estão sendo enganadas pelo inimigo, por não conhecerem a Jesus, por não conhecerem a palavra de Deus. Pessoas boas que estão no erro, estão na idolatria. Quanta gente boa está na idolatria, pedindo para deuses que têm boca e não falam, olhos e não veem, pés e não andam, né? E Deus preparou e colocou em prática um plano maravilhoso. Depois você vai ler o texto todo aqui, com visões, tanto para o Pedro como uma visão aqui para o Cornélio, ações maravilhosas, tudo para quê? Para a conversão de Cornélio. Deus faz maravilhas, pessoal. Deus faz milagres, pessoal. Deus faz terremotos para a conversão de uma pessoa. Deus fez um terremoto para que um carcereiro, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, um carcereiro se convertesse. Deus faz um terremoto para que uma pessoa se converta, porque esse é o objetivo maior de Deus. Então, nós sábios, sabedores disso, né? Sabemos que Deus sacrificou até o seu Filho amado para a nossa conversão. Nós chegamos à conclusão que Deus não medirá esforços para a nossa conversão, para a conversão das pessoas. E nós temos que usar isso, se aliando com Deus e recebendo mais de Deus, irmãos. Dá um pulo lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19. Deus diz assim: irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, a morte eterna, e cobrirá uma multidão de pecados. Está vendo, irmãos? Promessa de Deus. Ele vai cobrir, Ele vai apagar, Ele vai deletar, Ele vai passar branquinho em cima de uma multidão de pecados, se você agir para a conversão de um pecador. Então, se você quer receber bênção de Deus, se você quer receber perdão de Deus, se você quer receber milagres de Deus, se você quer receber o melhor do Senhor, haja para a sua conversão e a conversão de muitos. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Deus vai investir tudo em você, se você agir para a conversão de muitos, porque esse é o maior propósito de Deus. Então, haja. Toda atitude, toda decisão que você tiver que tomar, pensa no que isso vai contribuir para a minha conversão e a conversão de muitos, porque é isso que Deus quer. Deus, Ele ora, Ele quer fruto, irmão, Ele quer conversão. Ele enviou o Filho que Ele tanto amava para converter e salvar as pessoas. Ele faz tudo pela conversão de uma pessoa, só não passa por sobre a sua palavra. Então, irmão, use o seu tempo, as suas habilidades, use os recursos que Deus te disponibilizou para a conversão de muitos. Ao invés de enviar mensaginhas bonitinhas, envie versículos, envie revelações da palavra de Deus para a conversão das pessoas, e receba mais de Deus. Esse é o segredo para receber mais de Deus. Fale de Jesus para as pessoas, fale dos planos do Senhor, dos objetivos, das estratégias do Senhor, e principalmente dê um bom testemunho. Não escandalize, abençoe a obra de Deus, que Deus dará tudo o que você necessita, e muito mais. Vai dar aquilo que você não pediu, porque Deus excede, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, se você estiver com o mesmo objetivo e foco dele. Tudo que você fizer,
for para a sua conversão e a conversão de muitos. Deus faz quase tudo pela nossa conversão e salvação. Ele só não passa por sobre a sua palavra. Então receba o tudo de Deus, agindo pelas conversões sua e de muitos. Essa direção. Agora você já sabe como vai ter o seu milagre. É só agir para a sua conversão e a conversão de muitos. É só testemunhar a transformação que Deus fez na sua vida. É só dar um bom exemplo de cristão. Esse é o foco, irmãos. Não, Deus não quer sacrifício. Deus quer frutos. Então não adianta tentar vir com lero-lero, blá, blá, blá com Deus. Ele quer frutos. Ele quer que você, direta ou indiretamente, contribua para a conversão de alguém, para a conversão de muitos. E você vai receber mais dele. Senhor, me mantenha vivo, Senhor, para que eu possa continuar te servindo, para que eu possa continuar dando frutos para ti, para que eu possa contribuir para a conversão de muitos. Me dê mais vida, Senhor. Para que você quer mais vida, irmão? Para ficar aí desperdiçando a vida? Mas se for para agir em concordância com a direção, o objetivo de Deus, Senhor, eu quero dar mais fruto para ti, irmãos. Eu vi um testemunho de um pastor outro dia, dizendo que ele era jovem, e ele pediu, Senhor, eu quero ser o maior pregador de almas, né? E aí o Senhor, sabe o que o Senhor fez? Capacitou-o com dons. E Deus faz assim, irmão. Deus vai te dar o seu milagre, vai te dar a sua bênção, vai te dar dons. Se você agir, arregaçar a manga para a conversão de muitos, nem que seja, Deus faz um terremoto para a conversão de uma pessoa. Ele enviou o seu único filho. Ele faz, dá visões, faz milagres, curou, ressuscitou uma menina que estava com um pé no paraíso, para que muitos se convertessem. Essa é a nossa direção, para recebermos mais de Deus, darmos fruto para Deus, e se alegrar em poder dar fruto para o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar.